Olá, eu sou o Osmair Júnior E eu sou o Marcos Friski. e este é o Talk Empreendedor, programa que foi feito para você que quer empreender, dar o start aí na sua vida empreendedora. E aqui você vai encontrar histórias inspiradoras de empresários e empreendedores e aprender um pouquinho com seus erros e acertos. Isso aí, então já se inscreva no canal e aqui na descrição do vídeo vai ter alguns links úteis para você e também o contato do nosso convidado de hoje. Por falar nele, Vamos apresentá-lo. bora lá. Hoje temos o prazer de receber um convidado que sabe o que é transformação e coragem para recomeçar. Marcelo Magalhães, fundador da Young.me, nasceu em Salvador, na Bahia. Há mais de 6 anos escolheu Balneário Camboriú como lar e palco para sua trajetória empreendedora. Formado em odontologia, Marcelo construiu sua carreira como cirurgião dentista, mas foi a sua visão ousada e determinação que o levaram a um caminho inesperado, a tecnologia. Seu momento de virada foi quando decidiu deixar a odontologia para empreender em um setor completamente diferente, provando que o sucesso está na capacidade de se reinventar. Apaixonado por momentos com a família, viagens, boas conversas e podcasts sobre negócios e crescimento pessoal, ele também tem um lado mais introspectivo. Poucas pessoas sabem que ele adora assistir ao nascer do sol na praia, sozinho, ouvindo uma boa música. Para Marcelo, a chave do sucesso está na resiliência, disciplina e autorresponsabilidade. Sua história é um verdadeiro exemplo de coragem, aprendizado e evolução constante. Seja bem-vindo, Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. É um Obrigado prazer por estar aceitar aqui o com convite. vocês. Eu agradeço o convite e é muito bom estar podendo bater papo com pessoas que eu me inspiro diariamente também. Muito legal, Marcelo é um obrigado. queridão, né, cara? É um espetáculo. Mas antes da né, gente entrar aí no conteúdo, que eu tenho certeza que está recheado de coisas muito boas, insights poderosíssimos, vamos falar dos nossos patrocinadores. Transforme o seu bem-estar com a Kenbi Nutracêuticos, vitaminas e suplementos que cuidam de você com qualidade e carinho. Escolha a Kenbi e sinta a diferença na sua saúde. Temos um cupom de desconto exclusivo para você na descrição. Transforme seu espaço com a elegância e inovação da Weir Móveis. Móveis modernos e sofisticados que elevam seu ambiente. Visite a nossa loja em Balneário Camboriú ou encontre-nos online para inspiração e qualidade. Mano, descontos de até 10% também. E o Até Instagram, 10%. Weir Móveis, com W. Pronto para abrir a sua empresa na Nortan Contabilidade. Após um bate-papo muito bem estruturado, nós identificamos qual que é o tipo certo de empresa para você abrir, pensando no menor custo possível. Então, se você quer empreender, entre em contato com a Nortan Contabilidade, link na descrição. Muito bacana. Marcelo, vamos lá ouvir um pouquinho da tua história? Salvador, lá. Bahia, para Balneário Camboriú, dentista, trocou de carreira. Já foi CLT, Já foi CLT, não foi? não foi? Conta aí pra nós Vamos lá, essa vamos história. conversar um pouquinho então, tá? Eu gosto de me apresentar sempre de uma forma um pouco mais diferente do tradicional, né? Porque eu gosto de falar que eu sou o pai do Vico, o pai do Guga, o pai do Tato, né? O marido da Thay, o filho da Marlene, filho do Renato, né? Sou cirurgião dentista de formação, né? Minha natureza profissional foi a odontologia. E eu gosto de falar também que o meu começo na odontologia foi um começo muito comum como a da maioria dos profissionais dessa área, né? Os dentistas, eles começam um curso odontológico na área técnica, né? Então você é um profissional da saúde voltado para a boca, para a parte estomatognática do ser humano. E a gente, durante toda a formação, a gente tem essa vocação de trabalhar sempre com esse tipo de segmento, né? E eu, desde sempre tive muita curiosidade para saber como é que as coisas funcionavam, como é que a gente conseguiria sair da bolha, né? E sempre questionei o porquê das coisas, né? O porquê que a gente faz os processos. Sempre fui apaixonado por processos, não processo jurídico, né? A gente está com um colega advogado aqui também no estúdio, mas os processos que as coisas acontecem, como que isso é feito. E eu, desde então, sempre tive essa curiosidade. Sempre fui um aluno muito dedicado, muito nerd, então terminei a faculdade com muitos contatos, sempre entendendo que a gente precisa de gente, né? Então pessoas precisam de pessoas, como diria o Joel J. E
sempre querendo também estar entre os melhores, com os melhores. A gente tem que ter sempre a humildade de entender que nós não somos a melhor pessoa na mesa e nem queremos ser essa pessoa. E eu acho que isso fez com que eu aprendesse muito nessa trajetória. Então, o meu começo na odontologia sempre foi aprendendo muito, querendo estar com os melhores e querendo sempre entender onde é que eu poderia chegar, né? E nessa minha trajetória, o que eu acho que talvez seja o mais importante? A gente tem que sempre entender quais são os nossos valores, né? E são inegociáveis. Então, durante a trajetória de um empreendedor, de qualquer segmento, a gente passa por várias oportunidades. Só que a gente tem que entender se essas oportunidades estão alinhadas com o nosso propósito de vida, com o nosso propósito pessoal e com os valores que a gente também traz conosco, né? Então, eu comecei na odontologia, tive a oportunidade de conhecer a minha esposa, que é gaúcha, né? Eu sou baiano, conheci em 2010 a minha esposa, onde a gente teve um relacionamento que foi avançando, né? Começamos namorando, noivamos, e chegou um momento que eu estava ainda na faculdade quando eu conheci ela, e eu teria que fazer aquela decisão de, e agora? Eu vou para o Rio Grande do Sul, ela morava lá na época, ou ficamos na Bahia, ela vem, né? Sim. Na Bahia eu tinha toda uma rede de contato que eu já estabeleci durante a faculdade, já tinha toda uma rede de apoio, né? De família, parentes, amigos, e eu tinha também essa questão de estar bem relacionado com os professores, ter bons contatos, então profissionalmente seria um momento muito bacana para mim. Por outro lado, a minha esposa morava num local que a qualidade de vida era muito boa, né? Do Rio Grande do Sul, era interior do Rio Grande do Sul, cidade chamada Monte Negro, com 60 mil habitantes, cidade muito de uma cultura muito legal, muito bacana, onde a gente entendeu que para a gente constituir uma família, ter filhos, seria melhor. Então eu fiz um movimento e foi muito difícil de sair de uma zona de conforto completa para um local completamente desconhecido. Não tenho ninguém na minha família da odontologia, fui a primeira pessoa nesse segmento, né? E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu era apenas mais um, né? Eu era o nordestino no Rio Grande do Sul. Isso né? qual idade? Cara, a idade eu não vou me lembrar, mas foi em 2014. Isso tem 10 anos, tá? Tem 11 agora, né? Então, 2014, eu estava ali com meus 25 anos. Perfeito, meus 25 anos ali. E eu entendi que, cara, o mercado era muito diferente do que eu estava acostumado. Eu já sabia que eu teria que pagar um preço para isso, né? E comprei essa briga, porque eu sempre fui muito assim de... Cara, eu vou ter que ter coragem, vai dar medo, vai dar nervosismo, vai dar problema, mas eu vou encarar e sempre com pensamento positivo. Então, sempre trouxe para minha vida saber onde eu quero chegar, meus objetivos muito claros, e saber também dos meus valores, e saber que eu posso sempre estar em locais melhores. E aí foi que eu fui para o Rio Grande do Sul. Antes de ir para lá, eu fui lá fazer uma visita às clínicas de odontologia, conhecer o mercado, entender como é que funcionava ali na época, e tive várias portas abertas. Então eu entendi assim, cara, eu vou terminar minha faculdade, vou estar lá e vai ser muito fácil. E me deu um certo conforto isso. Afinal de contas, como eu era nerd, eu tinha muitos cursos de pós durante a própria faculdade, né? E quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, não foi bem assim. Cheguei lá, todas as portas fechadas praticamente. Fiquei um mês, assim, muito procurando. Até que teve um dia que eu falei assim, cara, hoje eu vou conseguir um lugar para trabalhar. Imprimi meus currículos, imprimi vários currículos. Entrei no carro, saí rodando por várias cidades ao redor. E naquela época, a busca que a gente tinha é pelo Google, né? Sim. Então, onde é que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Era uma dor que eu pensava, cara, como é que as pessoas que chegam de outros lugares, que não conhecem ninguém naquele mercado, como que elas se organizam ali? Mas nisso o foco era trabalhar em clínica... Clínica odontológica, fazendo odontologia. Certo. E aí foi uma dificuldade que eu tive de me inserir, porque quando tu chega num lugar novo, as pessoas não te conhecem e você não conhece as pessoas. Sim. Então eu tive muita experiência horrível de trabalhar em lugares muito bonitos que faziam picaretagem e não estava de acordo com meus valores. Então eu já tive que demitir locais legais que eu poderia até começar de uma forma melhor, porque não estava alinhado comigo. Então, cara, eu vou me sujeitar a lugares um pouco mais populares, que é do começo e faz parte. Então foi isso que nesse momento aconteceu, né? Então eu fui para o Rio Grande do Sul, foi muito difícil o meu começo, tive muito perrengue, mas sempre pensando que, cara, não vou me acomodar, não vou me aquietar com o que chegou, né? Eu vou procurar sempre melhorar.
às vezes é provisório, uma situação mais complicada, mas tu entende que aquilo não é o fim, aquilo é o caminho, né? E nessa ideia, pessoal, em 2015, né, eu passei na minha pós-graduação, eu queria endodontia, que é tratamento de canal na área odontológica, né? E eu queria fazer no melhor lugar possível. E eu olhei assim, cara, eu quero fazer onde que é o melhor lugar do Brasil, porque eu quero estar com os melhores. E aí eu olhei para a Unicamp, que na época era uma faculdade assim referência, até hoje sempre foi tradicional. E eu falei, cara, a odontologia da Unicamp é realmente surreal e eu quero estar lá, eu quero estar com os melhores. E eu fiz um esforço, me dediquei, fui lá fazer uma entrevista. Eu já tinha um currículo muito bacana nessa área também, de odontologia, e fui aceito, né? E aí eu cheguei para minha esposa, na época a gente já tinha casado, e eu falei, eu preciso dar esse salto, eu preciso ir. É difícil porque vai exigir de mim uma dedicação muito maior na questão do meu tempo, financeiramente a gente vai ter que dar uma organizada aqui, mas para mim vai ser importante, porque lá é o melhor do Brasil. E aí, na época, eu morava em Montenegro, que fica a 1 hora de Porto Alegre. Então, durante 2 anos, eu tive que sair. Eu saía de Montenegro com 2 malas de viagem grande, né? Uma para os materiais de odonto, outra com minha roupa. E eu tinha que sair de Montenegro, eu tinha que ia para a rodoviária de Montenegro, ia até Porto Alegre, sair de Porto Alegre da rodoviária para o aeroporto para Campinas para a rodoviária de Campinas, para chegar em Piracicaba, onde era a cidade que eu chegava, para depois pegar um táxi pro hotel. Então, eu levava o domingo inteiro nessa função de avião, táxi, ônibus, com 2 malas durante 2 anos, né? E era uma semana inteira após. E o pau torava. Então, assim, era só caso complicado, muita complexidade na situação lá. E eu tinha isso muito claro, que era um esforço que eu estava fazendo que teria recompensa, né? Então, desde cedo eu tive esse mindset, onde nesse momento eu fiz a minha pós lá na Unicamp durante 2 anos e fui trabalhando em alguns lugares em Porto Alegre. Montenegro nunca consegui trabalho, né? Então sempre trabalhando fora da minha cidade de residência. E aí nesse momento a gente engravidou do nosso primeiro filho, né? Então foi um ano de muitas questões novas, muitas novidades. A gente mudou também nesse ano para Porto Alegre, né? Então em 2015 a gente mudou para Porto Alegre. E eu fui convidado para fazer parte de uma sociedade, de uma clínica lá em Porto Alegre, que eu trabalhava. Que eu sempre entrei na clínica, nos locais de trabalho, entendendo que esse processo pode melhorar. O marketing aqui não era minha área de expertise, mas isso aqui não tá legal. Eu sempre cheguei com a visão de dono, porque eu pensava, cara, eu sou um funcionário aqui, né? Não era CLT. Na odontologia, a estruturação de CLT, ela geralmente não é comum, né? Então a gente tem uma parceria, a gente ganha um percentual do procedimento ou uma diária, então é bem um pouco diferente. Mas eu sempre fui com esse olhar de dono, em todos os lugares que eu tava. E aí, eu tive muita afinidade com esse dentista, o Rafael Dávila, um cara que eu agradeço muito, um cara muito empreendedor também, muito fora da curva. E a gente junto, né, nós fomos para outra cidade também chamada Montenegro, uma cidade ali na volta de Porto Alegre. Então a gente também teve essa questão de ter as 2 clínicas, onde eu também dividia meu tempo com essa outra clínica. E nesse momento foi quando eu trabalhei demais. Então eu tive um comportamento aprendido do meu pai, que sempre foi um cara que trabalhou muito, 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 nunca teve tempo ruim, sempre foi muito de trazer essa questão do trabalho e tempo de trabalho e tudo mais, e foi uma coisa que eu aprendi e eu trabalhava muito até então. Então em 2015 foi um ano que eu trabalhei demais, eu começava a atender 6h30 da manhã, às vezes o paciente 6h30 da manhã, não almoçava, ia até a noite no trabalho, correndo, ia até as 10, 11 da noite todo dia. Isso foi muito bom, financeiramente deu muito retorno, eu fazia de tudo, não tinha tempo ruim, fazia desde implante até cirurgia, até prótese, até qualquer coisa que tivesse, né? E focando também na endodontia, onde eu era já especialista. E eu entendi que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas em prol de outras, né? E foi aí que eu entendi também que a gente não pode só trabalhar, né? Porque por mais que tu tenha um padrão de vida alto, às vezes o que tu vai gastar vai ser muito proporcional a isso. E aí, nesse momento, o meu filho ele teve um câncer, né? Então a gente descobriu um câncer no tato.
Ele já tinha 1 ano e 2 meses, fomos fazer um exame de rotina, aquela coisa toda. E eu sempre muito otimista, muito positivo, muito não, vai dar tudo certo, vamos. Nunca entendi que poderia dar errado, Sim. né? E ele terminou falecendo. E naquele momento, meus amigos, Caramba. eu entendi que, cara, por mais que a gente trabalhe pra caramba, o tempo de qualidade com quem a gente precisa ter, ele não é substituído, né? Então eu pensei assim, meu chão caiu, né? Sim. Porque eu falei, cara, perdi vários momentos importantes com ele, várias fases dele, porque eu tava sempre trabalhando. Eu saí de casa, ele tava dormindo, chegava em casa, ele tava dormindo. Sim. Quando era final de semana, a gente se via, né? Então assim, cara, desde a doença também, que a gente também participou muito ativamente da doença, a minha esposa parou de trabalhar para ficar com ele. A minha esposa é médica intensivista, né? Na época ela era concursada do hospital lá em Porto Alegre e ela ficou pelo INSS. Então eu tinha que colocar ordem na casa financeiramente. Foi quando ali eu comecei a me dedicar mais ao trabalho, até como uma forma de Se ocupar, né? me ocupar, exatamente. Manter a cabeça ocupada. Então, nesse momento, quando ele faleceu, eu entendi que os pacientes, eles seguem a vida deles, né? E eu sempre tinha o paciente em primeiro lugar, né? Então, o cliente, na minha visão, o paciente, ele era algo que, se ele precisava do horário de almoço, porque era o tempo que ele tinha, eu tinha que dedicar o meu horário de almoço. Se ele queria uma consulta 10 da noite, 10h30, eu fazia essa consulta. Se ele queria uma consulta antes do expediente, 6h30 da manhã, eu fazia essa consulta. Então eu estava sempre à disposição do paciente. Quando eu perdi meu filho, eu fiquei 2 meses sem trabalhar. E pensando assim, cara, os meus pacientes seguiram a vida deles. Ou foram para o meu sócio, eu tinha 2 sócios na época, o Rafael e a Thaís. Ou foram para o meu sócio, ou foram para outra clínica, ou aguardaram a minha chegada, o meu retorno, né? E eu entendi a partir dali que, cara, pra quê, né? Pra que essa correria toda se eu perdi o meu bem mais precioso? E aí veio uma coisa muito importante nesse momento, que foi o seguinte: caiu a minha ficha de vários jeitos, né? Que eu falei, cara, eu preciso trabalhar menos, ganhar mais e ter rendas e receitas paralelas que me deem um conforto, né? Eu preciso ter conforto financeiro porque, afinal de contas, eu como dentista, se eu trabalho eu ganho, se eu não trabalho eu não ganho. Trabalha, não ganha. Entendeu? Então, se eu quebro um braço, quebro uma perna, qualquer coisa, eu tô A ferrado. renda é diretamente ligada a você. Né? Apesar de que, como eu era sócio da clínica, tinham coisas acontecendo na clínica que eu ganhava igual também, Sim. né? Então, isso aí, independente do meu trabalho. Porém, cara, num contexto de uma emergência, tu tá ferrado. Sim. Então, assim, eu comecei a me organizar financeiramente já pensando no mindset de mudança, né? Então, desde esse momento, eu já estava ali pensando nisso, como trabalhar mais, como trabalhar menos, ganhar mais, como ter tempo de qualidade. Coloquei algumas metas que eu terminei entrando em conflito com meus sócios. Por quê? O meu sócio, ele já tinha 20 anos de formado na época. E ele falou para mim assim, cara, tu tá errado. Tu tá errado. Tu tem que trabalhar bastante mesmo, tá? É da vida. Tu tem que ter hora de mocho. Mocho é a cadeira do dentista, né? E é da vida, cara. Te acomoda que é isso aí, entendeu? E eu falava, cara, eu não vou aceitar isso. Eu não aceito isso. Eu acho que não é pra ser assim. Eu acho que tem muita gente na Odonto que tá muito bem e que tá com outro patamar de vida. E naquele ambiente, né? Por isso que eu acho que o ambiente é muito importante onde a gente tá. Eu não tinha crescimento, né? Eu não tinha crescimento, eu tinha financeiramente a gente conseguia ganhar dinheiro, mas assim, crescimento pessoal, de mindset, isso ficava muito limitado, entendeu? E aí eu comecei a dar várias dicas. Ó, gente, vamos fazer isso, vamos mudar o marketing, vamos mexer aqui, vamos fazer aqui. Numa época que ninguém dava muita bola para isso, né? E aí foi que surgiu a oportunidade da gente vir morar em Santa Catarina, né? Porto Alegre naquela fase estava muito violenta, uma cidade muito perigosa, com vários homicídios acontecendo durante o dia. Então, o fim da picada foi o assalto a uma mãe levando o filho na escola às 7 horas da manhã e terminou falecendo. Ela foi assassinada. Aquilo ali pra gente foi horrível. Então, assim, a gente vivia com muito medo. Minha família é de Porto Alegre, de Salvador. A família da minha esposa do interior do Rio Grande do Sul. A gente não tinha vínculos familiares lá. Sim. E a gente começou a olhar para Santa Catarina. E aí foi aí que a minha esposa recebeu uma proposta de trabalho em Araranguá, né? E aí a gente começou a olhar para Araranguá.
e ela tinha um colega dela que morava em Balneário Camboriú. Nesse momento, o que ela fez? Ela foi convidada para trabalhar em Balneário Camboriú. Sim. E aí nós decidimos por isso. Ela estava muito ainda insegura, porque minha esposa sempre foi muito da zona de conforto, né? Era concursada, tinha um salário bom, tinha toda a segurança de um concurso, né? Concurso federal, estabilidade, e vinha para ser PJ, né? Para ser uma parceria ali no hospital. E aí o que acontece? Eu fui o primeiro a falar, vamos meter a cara. Não tinha nada para mim, não tinha nenhuma oportunidade para mim. Só que eu pensei assim, cara, o meu começo foi tão pior. Foi tão mais difícil. Eu era um recém-formado, ferrado, sem grana, sem nada. Hoje eu tenho conhecimento, hoje a gente tem condição financeira, hoje a gente tem uma estrutura e um pensamento muito diferente. Então, nesse momento, eu falei assim, vamos, porque assim, não vai ser pior do que o meu começo. Sim. E, cara, o que tiver que ser feito, eu vou fazer. E com essa visão de dono que eu tinha, eu falei, cara, onde eu entrar, eu vou tentar melhorar o ambiente e se der certo, eu vou ser sócio. E eu vou bancar uma clínica lá. Que bacana. E aí, cara, aí a gente fez assim, uma reviravolta. E nesse processo foi bem interessante porque uma das coisas que eu fiz nesse momento foi identificar quais são as clínicas que tinham mais próximas do mar, né? Qual foi o critério que eu utilizei? Eu abri o mapa de Balneário Camboriú, né? Olhei no Google e falei assim, cara, eu sei que é uma cidade com poder aquisitivo muito alto. Eu sei que as clínicas que provavelmente estão perto do mar têm mais condição. Sim. Então eu vou começar a bater nessas portas daqui e vou entrando de acordo com esse critério. Criei uma lista, mentalizei algumas clínicas, falei assim, cara, eu vou trabalhar nessa clínica assim assado e fui. E aí comecei a mandar e-mail, comecei a entrar em contato na cara dura, de forma muito fria mesmo. Enquanto isso, vendo apartamento aqui em Balneário Camboriú, eu vinha sozinho, ficava o final de semana, olhava se tinha apartamento, se não tinha, onde é que estavam as coisas, para poder a gente já estruturar essa mudança, porque ela já tinha aceito o convite de trabalhar aqui. Vendemos nossa casa, nós tínhamos uma casa lá, muito bacana, a gente vendeu nossa casa, ela saiu do concurso, eu vendi as minhas clínicas, saí das clínicas, até fui convidado para manter a minha participação na clínica, mas para mim não fazia sentido se eu não estaria presente. Sim. Então, vendi as minhas partes lá, e aí a gente tinha, né, condição financeira de vir para Balneário, a gente estava capitalizado para isso, e a gente, cara, veio na coragem, e a gente veio um caminhãozinho de mudança na frente, o nosso carro atrás. Nessa fase a gente já estava grávido do nosso terceiro filho, né? A gente, nesse meio do caminho, eu esqueci de falar que a gente teve um outro filho também, o Vico, né? A gente estava com o Vico com 1 ano e pouquinho e o Guga na barriga da minha esposa. E a gente veio, sem saber se ia trabalhar, se não ia, o que ia dar certo, o que não ia. Aí entra uma outra coisa que eu acho muito importante, o poder dos contatos, do network, né? Porque em todo o tempo, eu sempre procurei me conectar, me relacionar. E eu fazia isso dentro da Odonto, muito voltado para o conselho que a gente tem, que ele tem alguns workshops, alguns momentos de relacionamento, né? E o site do conselho também tem ali um classificado. Então, eu sempre procurei alguma coisa ali para me conectar também. E aí, quando eu estava vindo para Balneário Camboriú, eu vou fazer um curso de gestão em São Paulo, em São José dos Campos. E nesse curso, uma amiga minha de Salvador, que era dentista, estava ministrando uma das grades do curso. Eu conversei com ela, né, no curso. Pô, Kézia Cardoso. Kézia, tu conhece alguém em Santa Catarina que eu, né, possa daqui a pouco procurar uma oportunidade e tudo mais? Ela falou, cara, eu não conheço, mas eu vou palestrar no CIOSP, que é o congresso de odontologia mais importante do Brasil, que acontece em São Paulo. E lá eu vou conhecer alguém. Fica tranquilo. Olha só. E aí, nesse congresso, ela deu uma palestra, ela falou da minha história, não sei o que ela falou exatamente, mas em algum momento ela falou, eu quero alguém que... Vocês conhecem alguém de Balneário Camboriú? Tem alguém aqui da plateia de Balneário Camboriú? No fundo da sala levantou a mãozinha. Que legal. E essa mãozinha era a Cris Rossi. Simplesmente a Cris Rossi é a mentora do Hugo da Lazuana, que é o dentista que eu comecei a trabalhar em Balneário Camboriú. Então, assim... Ela levantou a mão, conectou com a Kézia explicou a minha história, passou o contato para mim. Eu tava lá na Bahia de férias e tal, peguei o contato dela ali em janeiro, alguma coisa nesse sentido. E aí entrei em contato com a Cris falou que eu tenho um mentorado meu em Balneário Camboriú, que é o Hugo da Lazuana, da Clínica Cell, e eu tenho uma mentorada minha de Itapema, né? Eu vou conectar os dois contigo e vou fazer a ponte. Sendo que a Cris mora em Canoas, Rio Grande do Sul. Legal, cara.
E aí, cara, cheguei aqui, como é que foi essa expectativa, tá? E aí a gente já vem na ansiedade, que vai dar certo, porque, Sim. né, se for um caminho facilitado, vai dar tudo certo. Eu lembro que a gente tava ainda no hotel, né, porque a gente ficou um tempo aqui no começo no hotel, até ver apartamento, essas coisas todas. E aí o que acontece? Nesse momento, eu entrei em contato com o Hugo, né, marquei uma entrevista, e ele não me deu bola. Tu achou que tava tudo certo Aham. e te ignorou. Me ignorou. E aí foi muito frustrante, porque foi uma das vezes que eu vim para poder ver apartamento. A gente ainda tava no deslocamento para cá. E naquele momento ali, eu fiquei muito frustrado, porque a gente agendou uma reunião às 14 horas ou algo do tipo, e naquele momento ali, ele não me deu bola. Quando foi 14 horas, eu pronto, arrumado para minha reunião, para minha entrevista, fiquei a ver navios ali. Não tinha dado boa. Aí quando foi lá final da tarde, ele pegou me pedindo desculpa, que ele não tinha visto, estava na correria, sei lá o que, pá. Eu, pronto, me ferrei, não vai dar. Eu sei que a gente marcou uma segunda reunião, que nessa segunda reunião foi muito claro que era para acontecer, né? Porque até aí eu já tinha meio que desistido. Aí nessa segunda reunião a gente foi, fiz a entrevista e, resultado, comecei a trabalhar com o Hugo um dia na semana. E a entrevista com o Hugo é muito interessante falar, porque talvez muitos empreendedores passem por isso, tá? Tu chega na entrevista, tem uma clínica, né, que tem 20 anos de tradição na cidade. A clínica do Hugo, ele é super diferenciada. Ele trabalha em todos os pilares de marketing. Ele é um cara muito à frente do tempo dele. E na entrevista dele foi muito claro, assim, que ele falou, cara, olha só, aqui o meu público é um público A+++. Então, assim, não tem chance de erro. Primeira coisa que eu quero que tu faça pra mim é o seguinte, me mostra todos os teus casos aqui. Eu quero saber se tu é bom. Primeira prova é essa. E segunda prova, se tu for bom e a gente der certo, aqui funciona da seguinte forma. Eu vou sempre ter o feedback do paciente. Sempre eu vou falar com o paciente. Se o paciente falar alguma coisa de ti, é cartão amarelo. Se 2 pacientes falarem mal, cartão vermelho. Não tem conversa. Não tem chance de erro. Então eu pensei assim, cara, eu vou mostrar que eu sou bom. E aí o que é que eu fiz para me diferenciar do mercado? Naquela época, eu falei, tu quer meu currículo, tu quer meus casos, beleza. Eu criei um hiperlink, eu criei um material assim que hoje está muito comum, que é o quê? Tu criar um card, né? Que tu envia e cada botão você clica e vai para algum lugar. Naquela época não existia isso. Ou eu não sabia que existia. Sim. Eu criei esse negócio no PowerPoint com o meu currículo, onde cada botão ali tinha casos, tinha a parte ali de currículo, a parte de recomendações, sei lá o quê. E quando ele clicava em cada coisa daquela, ele puxava um hiperlink para o Dropbox. Eu criei um arquivo com todos esses armazenamentos. Legal. Então, nesse momento, ele entendeu que, cara, esse cara é diferente. Sim. Né? E aí foi ali que ele me deu esse feedback. Ele falou, cara, isso que tu fez aqui foi muito sensacional, porque eu nunca vi esse negócio. E ali, galera, começou uma relação muito legal de amizade e de confiança. E aí a gente começou a ter... Eu comecei com um dia na clínica dele. E estava trabalhando em outra clínica e depois peguei mais algumas outras coisas. Fui para 2 dias, fui para 3 dias, fui para 4 dias, fui para a semana inteira. E ele me convidou pra gente fazer uma sociedade. Caraca, que Na legal. clínica de Itajaí que ele tava para montar. Né? Só que aí nesse momento, e aí isso já passaram alguns períodos depois disso, eu já estava também querendo nesse meu movimento de sair do mocho, de empreender. Eu já estava com isso desde antes, desde 2017 eu pensava nisso, sabe? E aí eu vim para cá em 2019. E nesse momento eu comecei a entender o seguinte, cara, eu preciso aprender alguma coisa diferente, eu preciso empreender, eu preciso fazer algo aqui que seja mais desafiador. E eu comecei um curso de gestão no IOA nessa fase. Um curso de gestão empresarial voltado para empreendedorismo. E aí foi uma coisa assim que me abriu muito a cabeça. Porque nesse curso eu tive várias noções que eu não tinha. E ali eu criei uma startup. Né? A gente criou uma startup voltada para tecnologia. E ali naquele momento, a dor que eu resolvia era a dor do mercado de quem não conseguia colocação profissional. Então eu criei um aplicativo naquele momento que eu conectava quem está procurando emprego com quem está contratando. Sim. Eu criei como se fosse um Tinder misturado com LinkedIn. Então a gente criou aquilo ali,
Na época eu consegui sócios que eram programadores, a gente desenvolveu isso aí, e o que foi me abrindo o mundo da tecnologia. Bacana. Então, para resumir a história, e para também não ficar muito, muito longa essa minha fala que já se estendeu demais, Imagina. eu fui buscando nas dores do que eu estava vivendo Sim. soluções para poder ir corrigindo Ajudar outras e pessoas. ajudando e melhorando. Foi aí que eu fiz a transição da odontologia para tecnologia. Não foi algo assim de sopetão, Sim. sem preparo, sem pensamento. Foi sempre muito guiado no meu propósito. E aí, a partir disso, foi uma outra longa história que, ao longo da nossa conversa aqui, eu vou falando também para não me estender demais. Que legal, cara. Bacana, muito bacana. Que legal. Tu falou muito dos desafios, Marcelo, e queria entender um pouquinho o apoio da tua esposa. Como é que foi esse apoio lá no início, quando você ficou um bom tempo sem trabalhar, depois você trabalhando um monte, né? Várias horas por dia, 10, 12 horas, 14 horas por dia. O quanto ela te apoiou e o quanto ela foi importante nesse processo. Que eu acho que é importante, tu fala muito de família, momentos com família, né? O Marcelo é muito família, né? Eu sou muito família. É muito interessante isso, porque nós somos de mundos completamente diferentes, né? Ela é gaúcha, tem toda uma cultura gaúcha, e eu sou baiano, tem toda outra cultura baiana. O baiano, por essência, ele é muito calor humano, ele é muito atrancado, né? Ele é muito misturado com todo mundo e é muito do toque. O gaúcho já é mais cada um na sua, um pouco mais diferente, né? Cada um no seu quadrado. E é cultural, e faz parte, né? Então a gente teve um pouco de choque dessa questão, porque eu sempre fui muito de agregar, e a minha esposa é muito tranquila, a minha esposa é muito de cada um no seu quadrado. Então, quando eu conheci minha esposa, ela já era formada, ela já era médica, ela já trabalhava, já ganhava o dinheiro dela. Quando eu conheci ela, eu estava ainda na faculdade. Então, eu ainda não tinha o meu próprio dinheiro, ainda passava uns perrengues. Então, foi muito difícil essa fase, né? E quando a gente ficou junto, eu encarei que assim, cara, eu não tenho chance de erro. Eu não posso errar. Porque a minha esposa já tá à frente. Eu não posso, começar. Eu tenho que já começar grande. Sim. Isso foi uma coisa que me gerou muita ansiedade. E lá nas nossas contas de casa e divisão de tudo, sempre foi assim, ó. Cara, metade. Negão, tu tá chegando agora, te vira e vai. Não tem isso de eu tá acertando pra ti, depois tu me paga. Ela sempre foi muito bacana, muito justa também. Porque no meu começo ali, recém-formado, tava ganhando muito mal, né? Então ela bancou um pouco mais a casa. Só que depois ela falou, cara, te vira e dá teu jeito. E a gente sempre foi muito assim pra tudo. Até hoje a gente é assim. Então, assim, tudo que eu fui acumulando durante a vida, me organizando, sempre fui muito pé no chão. Eu sou um cara que eu não tenho uma ambição, assim, de ter o melhor carro, a melhor casa. Eu sempre fui muito tranquilo, as melhores roupas. Cara, eu vou no shopping e faço compras por necessidade, porque eu não tenho nem paciência de ir no shopping. Então eu sempre fui muito tranquilo, muito seguro em relação a dinheiro, né? E a minha esposa também. A gente sempre foi muito pé no chão. Mas cada um ganhou seu dinheiro, a gente dividia as contas e vida que segue, entendeu? Então, nesse meu momento de transição de carreira, eu estava muito organizado financeiramente para fazer isso. Não foi uma pegada assim, vamos no susto, vamos que vamos. Sim. Porque senão eu ia me quebrar mesmo, né? Então, o apoio dela foi muito importante todo esse momento, né? Quando a gente ficou ali 2 meses sem trabalhar e a gente estava num momento pós-luto, num momento de luto, né? Pós-morte do nosso filho, foi um momento que a gente se conectou muito entre a gente, né? Eu me conectei muito mais com Deus, ela perdeu a fé. Cada um tem uma reação diferente, né? Então, durante a doença, a gente se conectou muito com Deus. A gente foi para diversos tipos de religiões, né? E aí, tirando a questão da religião, a gente se conectava com Deus e a gente frequentou várias coisas diferentes. Mas quando ele faleceu, eu me conectei mais ainda com Deus e ela perdeu a fé. Ela tirou o pé, né? Então, assim, sempre... ela tem um perfil, né? Ela tem um perfil que é mais a zona de conforto. E eu sempre fui muito de meter a cara, né? E ela foi mais... Tanto é que pra vir pra Balneário, ela ficou na dúvida. Ela tinha trabalho aqui, tinha segurança financeira pra vir pra cá, de meter a cara. Eu não tinha nada. Eu, tipo assim, cara, o que eu tinha acumulado até então, que eu tinha reserva, que eu tinha investimento, que tinha minhas coisas, minha organização, era o que eu ia me manter, pelo menos até segurar as pontas, entendeu?
Eu tive muita sorte também, porque o Hugo, eu sei que foi uma coisa muito boa na minha vida. Foi um cara muito bacana, que a gente se conectou bem e graças a Deus deu tudo certo. Mas assim, a minha esposa é muito da zona de conforto. Então, nesse ponto, é importante o apoio dela, sempre foi, sempre vai ser. Mas é muito engraçado essa questão, entendeu? É um apoio que, cara, é um apoio, mas nem tanto, entendeu? Eu te apoio, mas não se acomoda, né? Não fica aí, cara. Senão tu tá ferrado. Bom, mano, vamos fazer o quadro Mito ou Verdade, até pra dar tempo ali do Marcelo falar da Yang também. Sim, mas eu achei que tu ia fazer aquela pergunta. Eu acho que deve Será fazer. que fazemos? Deve. Vamos fazer depois do quadro Tá ali, bom, daí então. vou fazer, manter o mistério no ar aí. Pode escolher uma pergunta, por gentileza, ali. Tá. Só para te explicar, né? só para te explicar, Marcelo, quadro. Esse quadro a gente chama de mito ou verdade, Tá. tá? Existem frases que são crenças populares, tá? E aí você vai dizer, na sua opinião, se essa frase que você tirou aleatoriamente é para ti um mito ou uma verdade, se faz sentido ou não. Certo. Né? Então passa pro mano que ele vai ler, por gentileza. Vamos lá. Marcelo, networking é mais importante do que um bom produto? Eu Mito acho ou verdade? eu acho que é um mito, tá? Por quê? Tu tem que ser bom. Tu tem que ter um bom produto. Se tu tiver muito network, tiver muito relacionamento e tiver um produto ruim, isso não adianta, isso não tem longevidade. Então tu tem que ser bom nas duas coisas, fazer o network, manter esse network aquecido, né? Porque o networking, ele tá no gerúndio, né? Então não é o network, ponto. Ele é o working, ele tá sendo realizado. Então fazer o network é você ter sempre um aquecimento daquele contato, porque só conhecer um monte de gente, isso não tem efetividade. Você pode conhecer um monte de gente, quando você precisar de alguma coisa ou quiser acionar aquele contato, a pessoa não vai nem lembrar de ti. Então não adianta tu conhecer ele, ter o contato dele. Sim. Cara, eu vou ter o contato do presidente. Cara, tu vai mandar uma mensagem, o cara não vai nem olhar pra ti. Sim. Ele vai te bloquear. Entendeu? Então eu acho que tu tem que ter um bom produto, porque também se tu tá usando a tua rede para alcançar mais escala e tu tem um produto ruim, a tua rede já, isso aqui não funciona, esse cara não é tão bom, então já morre ali, Sim. entendeu? Então acho que as duas coisas. Mas seria um mito essa frase aí. Muito bom. Mais Bacana. uma, por gentileza. Para mim aqui que eu... Tá. Vamos lá. Marcelo, você só é um verdadeiro empreendedor se abandonar seu emprego fixo? Mito ou verdade? Isso é mito também. Porque eu acho que empreender tu tem que ter o perfil, né? Então, nem todo mundo tem perfil para empreender. E eu aprendi isso no Empretec. Eu fiz o Empretec há uns anos atrás. Somos empretecos, né, Ana? É uma metodologia muito legal, né? Validada pela ONU e tem toda aquela estrutura ali que eles dão de apoio que é muito legal. E aí você tem a noção de que tem gente que não serve para empreender, né? Você tem CLT, você tem pessoas que trabalham nos seus empregos e são intraempreendedores que fazem ali, né? Como eu já fiz muito, cara, tu tá no trabalho, tu acha que isso aqui pode melhorar aqui, ali, acolá, tu dá uma opinião, né? Mas às vezes tu não tem ou o respaldo financeiro, ou a coragem, ou a capacidade de você montar um negócio teu e meter a cara. Sim, Por quê? Mais de 75% dos negócios no Brasil quebram. exato. Então, assim, não vou falar aqui pra vocês, cara, todo mundo tem que empreender, vamos lá, é bom, é legal. Cara, é uma dificuldade, é diariamente tu abdicar de muita coisa que poderia te deixar na zona de conforto para tu viver o que é atípico, né? Tu viver no caos. É tu sentir conforto no caos, né? Então, Sim. eu acho que empreender é mais nessa pegada. Então, não é todo mundo que tem esse perfil. Bacana. Muito bom. E agora a pergunta de R$1 milhão sobre propósito. O que é propósito pra ti? Como identificar propósito? Tu já nasce com propósito? Isso você descobre ao longo da caminhada? Mas o que é propósito? Como talvez até quem está assistindo se sente perdido, não se sente tão feliz num momento de eu queria fazer uma coisa, não quero trabalhar como CLT, mas também não sei o que fazer, e aí? Não tenho coragem, tenho medo de errar. Sua resposta pode salvar vidas, Marcelo. Eu acho que essa pergunta é muito boa, né? Porque
A gente tem que ter muito claro o nosso propósito, mas eu acredito que a gente não nasce sabendo, né? Eu acho que a gente tem que ter uma identificação durante a vida, né? E o que é o propósito para mim? É aquilo que faz a gente ser feliz com o que a gente faz, né? Com o que a gente... É o legado que a gente deixa, né? O propósito tem muito a ver com o que eu quero deixar para frente. O que me faz feliz? O que me faz acordar todo dia e ter a felicidade de fazer o que eu quero fazer? Eu acho que quando você encontra esse propósito de vida, isso fica muito claro. Muitas vezes as pessoas não têm condição de já viver o propósito, né? Porque o boleto chega. Então tu tem que pagar a conta, tu tem que se submeter a muita coisa que às vezes não é o melhor cenário, mas você vai ter... Tu vai fazer ali com o que tu tem até tu ter condições melhores de fazer melhor ainda, entendeu? Então, eu acho que o propósito é algo que eu considero muito verdadeiro, né? E eu vejo muito no livro do Encontre o Seu Porquê, do Simon Sinek, né? Que ele fala sobre isso. Comece pelo porquê. Então, o propósito seria o porquê. Você começa pelo porquê, você vai pro como e você vai o quê, né? Então, eu acho que isso também tem muito a ver com a pessoa física, mas também com as empresas, né? Empresas que têm propósito claro, que existe um porquê existir, eu acho que elas conseguem se conectar muito mais com o consumidor delas, né? E o empreendedor, a pessoa que encontra o teu propósito ou sabe onde ele está e cria um objetivo para chegar nele, eu acho também que é muito mais feliz. Muito bom. Então, recomendo que as pessoas procurem o que é que elas são boas em fazer, né? E o que é que elas gostariam de deixar de legado. Eu acho que isso é importante para ter aí talvez as peças para encontrar o propósito. Muito bom. Muito bacana. E o que é a Young.me? Ela A Young faz Me- parte do seu propósito? Qual que é o propósito da Young.me? Conta um pouco para nós aí. Perfeito. A Young.me é uma assinatura em saúde que ela foi criada justamente para poder... o propósito da Young.me é ela gerar acessibilidade a uma gama muito grande da população que não tem acesso à saúde de qualidade. Hoje, 20% das pessoas têm plano de saúde, 80% estão à mercê de clínicas populares, SUS e por aí vai, né? Então, o nosso propósito é gerar esse acesso. A gente traz uma série de clínicas que nós temos conveniadas, de hospitais, clínicas, laboratórios, com desconto de utilização. E nós temos também o serviço de telemedicina embarcado dentro das nossas assinaturas. A gente vem muito num conceito novo de assinatura, onde o perfil da população está mudando bastante. Então, hoje a gente está saindo da ideia da posse do bem, né, para a utilização e o compartilhamento. Então, a gente entra muito nesse cenário, onde hoje tu assina um carro de aluguel, tu assina um carro, tu assina uma casa, tu assina Netflix, Spotify. Tu não quer mais ter o bem, a posse, tu quer compartilhar isso e ter liberdade. Então a gente entra muito nesse conceito de ter uma assinatura pay-per-use, né? Então a gente tem o formato de pagar para usar, e aí se você também não quer mais usar, a gente consegue também descontinuar e tá tudo certo, né? Só que com a ideia de gerar acessibilidade. Então nosso propósito é gerar acessibilidade e trazer muito forte o conceito de que saúde não é apenas a ausência de doença, né? A gente traz muito forte de que a gente tem práticas de bem-estar, a gente tem que trazer o mindset de positividade. Então a gente traz isso embarcado em soluções fitness também para dentro da nossa empresa, né? Bacana. Então essa é a nossa ideia. Muito bom. Muito bacana. E o networking nisso tudo foi importante? Não foi? Ainda é importante? Que imagino para você conseguir conectar toda uma rede de profissionais, clínicas e tudo, e oferecer isso, né, para a população. Conta um pouquinho sobre o networking. Eu acho que network é a base para você ter uma estrutura sólida de negócios, né? Eu acho que sem o networking você não consegue gerar nada realmente efetivo, nada, você não consegue deixar um legado. Porque as pessoas precisam de pessoas, né? Então, quanto mais contato tu tiver e quanto mais contato aquecido que tu tá te relacionando, tu tá sendo interessante antes de ser interesseiro, né? Então, o network vem muito da troca. Eu faço parte do BNI, que é uma rede mundial de negócio, é uma organização que tem 40 anos. E essa organização, ela
nasceu também com o propósito de conectar pessoas, empresas e propósitos entre si, Sim. né? Então, nesse contexto, eu acredito que o network ele é fundamental, né? Sem o network a gente não consegue fazer nada. Porque toda essa rede que eu vou abrindo de parceiros para a Yang-me, eu preciso ter uma curadoria dessa rede para saber quem que é esse parceiro, Sim. se dá para entrar ou não. E eu preciso fazer um relacionamento com essa rede. Porque se eu não estou constantemente mantendo um contato, quando o meu cliente chegar na rede, ele não vai saber que ela existe, ela não vai saber que eu existo e vai esquecer da parceria. Sim. Então é algo que a gente tem que estar sempre movimentando. Então eu acho que nessa tua pergunta, o network ele é essencial. Muito bom. E para você que é aqui de Balneário Camboriú, região, e quer participar de uma dessas reuniões, basta você entrar aqui em contato por meio do nosso Instagram, que está na descrição, e nós vamos orientar você. Muito bacana. Marcelo, diversas fases aí na tua vida, né? E com certeza tu desenvolveu algumas habilidades. Qual é a habilidade que tu acha mais importante que te trouxe até aqui hoje, na frente da Yang-me? Sem dúvidas, eu colocaria 3 pontos, tá? Então, eu colocaria primeiro a inteligência emocional. A gente tem que ter, como gestores, como empreendedores, essa inteligência de saber a hora certa de cobrar, de não cobrar, de como você fazer, né, um gerenciamento de egos. Então, isso é muito importante. Outra coisa fundamental é a gente ter a autorresponsabilidade, onde a gente entende que as coisas muitas vezes dão certo por nossa culpa e dão errado por nossa culpa também. Não ficar acusando ninguém disso ou daquilo outro. É a gente assumir pra gente e entender que a gente tem que resolver, né? Então acho que isso é importante. E uma outra coisa que eu diria seria a antifragilidade, né? Que entra muito na ideia de que a gente tem um conceito de antifragilidade que é quando você exerce uma força sobre um determinado material. Esse material ele pode ser flexível, né? Ele pode ter flexibilidade e ele pode ter uma característica de ser frágil, né? De quebrar. A antifragilidade entra na seguinte ideia: você exerce uma força sobre esse material, ele se modifica, ele se transforma, só que quando ele volta para a forma dele natural, ele volta mais forte, né? Então, ele é um conceito diferente, porque a gente tem que aprender com as coisas que acontecem conosco e a gente tem que tirar lições dessas coisas. Então, acho que entra muito nesse conceito, que vai pela resiliência também, né? Sim. A resiliência é você saber exatamente como você pode manejar essas situações. E uma outra coisa muito importante que eu, com certeza acho que é fundamental, é a disciplina, né? Se a gente tem disciplina, se a gente tem constância nas coisas, com certeza a gente tem sucesso. Muito bom. Muito bom. Tu falou que tu teve uma conexão muito forte, Marcelo, numa fase da sua vida ali, da questão do seu filho com Deus. E por mais que tenha vindo a, infelizmente, falecer, mas você já nos disse que se conectou mais ainda. Como é que é essa conexão hoje? O que você pode falar, essa conexão com Deus? O que ele traz de bom para você, que você possa falar para quem tá meio perdido em casa, meio, né? Ah, isso acontece coisa ruim comigo, nada dá certo. Tipo, esses pensamentos, né? Como é que é Deus para ti? Como é que é a ação dele na tua vida? Perfeito. Eu acho que assim, ó, Deus, né? Tirando a ideia das religiões, eu acho que é realmente a gente ter uma presença maior. Existe algo maior que ele exerce poder sobre todas as coisas, né? Então a gente na verdade é uma parte dele, né? Então existe muito esse conceito em várias religiões. A gente é uma parte do todo, né? Então em diversos caminhos a gente tem esse conceito. E sempre foi muito claro para mim o propósito do meu filho ter vindo para essa terra, né? Ter feito a passagem dele, o pouco tempo de vida que ele teve também, foi um tempo muito curto. E para mim foi muito claro que foi com um propósito muito claro de amor, né? Então ele veio deixar um legado, que é uma coisa que a gente sempre viu na Bíblia, né? Então assim, Jesus falou o quê? Cara, ame o outro como a si mesmo, né? Aprenda a amar seus inimigos. Então são regras que se a gente pegasse tudo que Jesus falou e trouxesse para vamos dizer assim, ó, um manual de boas práticas, né? Vamos trazer isso, uma ideia assim de compliance, vamos entender dessa forma. Cara, tudo daria certo,
Porque se você amar o outro como a si mesmo, tu não vai fazer um monte de coisa errada que tem por aí. Entendeu? Então, eu entendo que Deus, ele tem muito essa questão, assim, de ser amor. Então, eu vejo que, por exemplo, eu vou dar esse relato do meu filho, né? Durante toda a doença do meu filho, desde o primeiro dia, que foi no dia 2 de fevereiro de 2017, minha esposa começou a escrever um diário. Dia a dia ali, no papel. E ela jogou isso ali para um iPad, né? Um bloco de notas. Diariamente falando aquilo para quê? Qual o objetivo que ela tinha com aquilo? Trazer, primeiro, digerir o que estava acontecendo, né? Para ela ficar mais fácil. E pro meu filho, quando eu tivesse curado disso tudo e soubesse ler, tivesse grande, ele pudesse ler a história dele. Bacana. Chegou no momento que no dia 114, né? Foi o dia que ele faleceu. O dia 114 desse livro, ele faleceu. E ali nosso chão caiu, mas mesmo assim ela continuou escrevendo o diário até um pouquinho mais depois do falecimento dele, tá? Esse diário dela, por recursos próprios, a gente transformou em livro, né? Esse livro, a gente fez uma tiragem de 1.000 exemplares que a gente vendeu em 15 dias e toda a causa desse livro é pra gente doar, foi com o objetivo da gente doar pro Instituto do Câncer Infantil em Porto Alegre. Então a gente fez a venda do livro, a gente doou a renda desse livro para essa causa e fizemos nossa parte. Entendemos assim, cara, o Tato veio com essa missão, ajudamos e tal, beleza. Pouco tempo depois, a gente... E quando a gente perdeu o Tato, a gente descobriu que estava grávida do Vico. Então, foi um momento de luto, com nova vida, com incertezas, tudo misturado, né? Beleza. Pouco tempo depois do livro, a gente foi convidado para ir na Fátima Bernardes. Chegou um convite da Globo. Nós fomos no programa da Fátima falar sobre a questão da causa do que aconteceu. Sim. E tinha um quadro do programa feito para o livro. E a gente não sabia. A gente achou que ia ser mais uma roda de pais que perderam filhos, aquela coisa toda. E nesse momento, a Fátima Bernardes, ela, além de ter lido o livro, ela fez o quadro, tinha aquelas animações e tal. E a gente falou sobre o livro ali naquele momento. E tinha o livro exposto lá no momento. E naquele momento a gente não tinha editora, né? Só que, cara, a visibilidade de uma Globo da vida é gigante. Quando saímos do programa, a gente conseguiu uma editora que comprou a ideia do livro e, por ironia do destino, era uma editora que era de Porto Alegre. Olha só. E a gente morava em Porto Alegre, a editora Verbo. A editora Verbo comprou a ideia, assumiu o livro, criou um site, até hoje o site existe, né? É 3céus.com o nome do site. E você consegue comprar o livro e toda a renda daquela tiragem que a gente fez naquele momento foi toda convertida para o Instituto do Câncer Infantil. Que bacana. Então, cara, nesse momento eu falei, cara, isso é Deus. Sim. Então, todo esse contexto de dor, a gente transformou esse limão numa limonada e ajudou mais gente. E até hoje o livro ajuda. Sim. Então, acho que talvez seja nessa linha que eu entendo que é Deus. Muito bom. Que bacana. Muito bom. Muito Tenho, bom inclusive, até hoje o livro lá que o Chegou a Marcelo ler? deu e, cara, não tive conseguiu coragem. Não tive coragem. bem difícil. Li um pouco ali no começo, mas realmente é difícil, cara. Inclusive, até na vez que você contou ali, eu me lembro que eu chorei lá. Foi no antigo escritório ainda. É verdade. Não... É bem difícil. O que fica de lição pra mim, tá? Isso aí, já pegando esse viés aí da conversa. Cara, a gente tem que fazer o melhor pra deixar um legado. Então eu vejo que isso foi o legado que ele deixou pra gente. Então por que a gente não ser melhor? Então acho que fica nessa reflexão. Bacana. Muito bom. Bom, nós falamos sobre Jesus aí, sobre Deus, e eu quero deixar também a recomendação para você ler o livro de Provérbios. Lá contém a sabedoria de Salomão, muitas coisas que nós podemos aplicar nas nossas vidas, em nossos negócios. Então deixo aí também essa recomendação. É um manual, né? Manual, né? É isso aí. Muito bom. Estamos agora perto aí do final, mas antes eu quero trazer aqui o quadro Conselho de Churrasco, né? Imagina que você tá aí num domingão, fazendo uma carne ali, e chega um amigo para você e fala, Marcelo, tô querendo empreender, o que você pode me dar aí de dica? Mas num tom bem formal, lembro que é um domingão, o que você ia falar para essa pessoa? Então, eu acho que assim, ó, é como eu comentei anteriormente, né? Empreender tem que ter perfil. Então, se a pessoa
não tem um perfil de empreender. É como eu escuto muito, tá? As pessoas chegam pra mim assim, eu vou abrir a minha empresa pra eu ter minha liberdade. Pra eu botar todo mundo pra trabalhar pra mim e eu ficar de boa, tranquilo, sem me incomodar, vou acordar 10 da manhã. Mas não é assim? Então, Não tira aí 3, 4 férias por ano, não é? Eu falo assim, meu amigo, eu desde que eu me formei e desde que eu virei empreendedor assim, saindo da odontologia, todos os dias eu acordo 4, 5 da manhã, estudo todo dia, trabalho todo dia. Eu sou o primeiro a chegar no escritório, eu sou o último a sair. Não tenho final de semana, não tenho feriado. Tive reunião no ano passado, no dia 25 de dezembro, dia do Natal, tive reunião. Então assim, empreender é um outro lado da questão. Claro, tem as recompensas, a gente vai criar uma liberdade, cria-se uma liberdade, porém também é uma liberdade que ainda é muito relativa, né? Você fica muito vinculado a um negócio. É uma criança, é um filho, né? Então, para tu ter um filho, tu não vai deixar teu filho lá, não, agora troque tuas fraldas aí e te lasque, entendeu? Tu vai tomar conta, tu vai fazer isso, né? Então, eu recomendo mesmo que essa pessoa, primeiro, tenha muito conhecimento. Qual dica que eu daria? Estude sobre o mercado, tenha conhecimento de causa, tenha propriedade, tenha autoridade, procure estar sempre se desenvolvendo, né? Quando você estiver no negócio, sempre tenha mentores. Eu sou muito a favor de mentores. Quando você chegar no final de um ciclo de mentoria, procure outro mentor, melhor ainda, ou de outra área, ou de outra expertise, para tu estar sempre se motivando, né? E outra dica que eu daria também é você estar cercado de pessoas que tenham afinidade com os teus propósitos, né? Tem que ter um alinhamento de propósito. Não adianta, tu pode ter o sócio mais rico, mais influente, se o cara não tá alinhado contigo, não funciona, não vai para frente. Então eu tenho muito isso claro, né? Já chegou na nossa mesa também algumas oportunidades muito interessantes que a gente não continuou, com dor no coração até porque seriam coisas de mudar o jogo, mas que não tinham afinidade com o propósito. Então não encaixa, então não dá. Então a dica que eu daria era essa: procure se informar, entenda que não é a vida boa, a vida é muito difícil. Eu brinco que empreender é tu trocar o pneu do carro com o carro andando, né? E às vezes tu troca 2 pneus, né, ao mesmo tempo. Então eu acho que é por aí. Então seria essa dica que eu daria. Bacana. Muita dificuldade, sem dúvida nenhuma. Mas também tem alguns momentos gratificantes. Conta para nós algum momento na tua trajetória aí que foi muito gratificante empreendendo. Eu acho que assim, ó, a maioria dos momentos, na verdade, sempre é difícil, né? Até nos momentos bons também, gratificantes, é bem legal. Um momento assim que eu vejo que é uma virada de chave é quando tu fecha um contrato, quando tu faz sentido para aquela empresa, para aquele cliente, que tu vê que vai resolver um problema dele, né? Então isso é muito gratificante pra gente. Não é nem pelo financeiro que tu vai ganhar dinheiro com isso, mas é por tu tá fazendo o teu propósito, que é o quê? Eu quero ajudar a fazer determinada coisa. Então isso para todas as áreas eu acho que é incomum. Quando você, empreendedor, tem uma solução que tá resolvendo um problema de alguém e essa pessoa tá feliz contigo, cara, eu acho que isso é o mais gratificante. Bacana. Muito bom. Agora, Marcelo, chegou aí o momento final, né? Então, para essa câmera aqui, por favor, abra o seu coração, deixa a sua mensagem final. Pode ser sobre negócio, pode ser sobre família, é o que vier no seu coração aí, compartilha conosco. Eu acredito que a gente tem que estar sempre cercado de pessoas boas que queiram, né, crescer junto com a gente. Eu acho que quando a gente entra numa sala com grandes pessoas, a gente tem que ser, no mínimo, uma pessoa que está abaixo, para poder estar sempre aprendendo alguma coisa. Eu acho que o ambiente molda muito a gente, né? Então, o Paulo Vieira tem muito essa proposta do ambiente, né? Ele fala muito que o ambiente traz isso, eu acredito muito nisso. E quando você faz o seu, quando você entende que as coisas têm que ser sua responsabilidade, eu acho que muitas das coisas se resolvem. Eu acho que grande parte dos problemas que estão na nossa cabeça não acontecem, né? E a gente termina criando ansiedade por isso. E realmente tem que ter muita inteligência emocional para poder a gente lidar e aprender com os problemas, né? É primeiro deixar o problema acontecer, ver se ele existe, se ele é real, né? Se ele existir e for real, a partir disso você vai se preocupar, né? Então, eu diria algo nesse sentido, né? Tem uma coisa muito interessante para finalizar aqui, que eu ouvi lá no BNI, na convenção do BNI do ano passado,
que um dos diretores lá comentou, que era o seguinte, tinha um barzinho lá no interior de Minas, né, que tava lá todo mundo jogando lá, sinuca e sei lá o quê, e no rádio surgiu a notícia de que teria uma guerra, a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo lá na Alemanha, Estados Unidos e tudo mais. E nesse momento foi aquela correria no bar, um correndo pra cá, pra lá, meu Deus, tal, não sei o quê. E o mineirinho lá no canto, sentadinho, né, com, né, o cigarrinho dele de palha na boca, bem quieto, bem tranquilo, falou assim, ficou lá sentado. E o dono do bar, meu Deus, não tá vendo que tem uma guerra mundial, não sei. Aí ele falou, não, calma. Primeira coisa, tem que saber se essa guerra lá, primeira coisa, se for lá, né, tem que saber se o Brasil vai. Se o Brasil não for, eu não tenho com quem me preocupar. Aí, cara, aí ele vai afunilando, né? Uhum. Se o Brasil for pra guerra, tem que saber se vai os que estão alistados e os que não estão. Aí, se for os alistados, eu não tenho com quem me preocupar. Se os que não for pra guerra, tem que saber se vai ir ou se não vai ir. Aí ele vai afunilando até chegar no momento que ele fala assim, cara, e se eu tiver que ir pra guerra? E se eu tiver um tiro? E se eu morrer? Eu não vou ter com quem me preocupar. Por que eu vou criar uma ansiedade de me preocupar antes com algo que talvez nem aconteça, se eu posso, cara, esperar essa coisa acontecer pra sentar, botar na mesa, ter a cabeça fria e resolver. Entendeu? Então, eu acho que é muito isso. A gente está numa sociedade muito acelerada. Sim. As pessoas estão muito ansiosas. É tudo para ontem. É tudo com a inteligência artificial ali. As pessoas hoje... Eu vi até um anúncio no Instagram mostrando assim um formato de ghostwriter, né? E eu comecei a pensar. Eu falei, cara, ghostwriter, tu tem uma ideia de uma coisa que alguém vai escrever para ti, um livro. Tu não precisa de fazer nenhuma página, nem nada. Eu falei, cara, qual que é o sentido disso? Tu vai ter um livro que você não escreveu? Sim. Com teu nome. Não vi sentido, sabe? Só que as pessoas querem ter coisas sem se dar o trabalho de fazer. Cara, eu acho que vai ser assim, assado, e vai lá e faz. Então, eu sou muito mais de fazer, cara, vamos fazer isso dar certo, do que ficar só tendo a ideia e sei lá o quê. Porque ideias iguais à nossa tem um milhão, entendeu? Agora, quem vai lá, senta e faz... já são poucos, entendeu? Então, acho que a mensagem é essa. Se tu quer empreender, estude e faça. Não fique de mimimi, de não sei o quê. Cara, senta e faz. Não fica pensando na morte da bezerra, entendeu? Acho que tem que ser bem objetivo, sim. Muito bacana. Então, seria isso. Muito bom. Obrigado pela sua participação. Marcelo. Eu que agradeço. Foi muito bom aí o nosso bate-papo, a nossa conversa. Com certeza. E você aí, Assinatura em Saúde, acesse o link aqui na descrição, veja sobre a Youngme, confiamos no Marcelo, colocamos a mão no fogo por ele, pela empresa, então só você acessar aí e ver que nós super recomendamos. Com certeza. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Obrigado mais uma vez, Mano, Lennon. E obrigado você que nos acompanhou. E até o próximo episódio do Talk Empreendedor. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu.